Fullmetal Alchemist 5, a 209ª HQ que eu estou lendo esse ano e trazendo em vídeo aqui para quem tiver interesse em ver. Este volume ele continua seguindo a linha do quarto volume, que foi muito bom e que não teve exatamente nada do desenvolvimento da história que eu pudesse criticar. Ele muda um pouco o estilo do caráter dele porque ele traz histórias que parecem meio segmentadas da narrativa geral. Por exemplo, Edward Elric e o irmão dele, Alphonse, estão viajando para... Eu não lembro, eu acho que para a cidade do leste, ou era para a cidade central, isso, para a cidade central. E no caminho eles passam por Rush Valley, que ainda não tinha sido mencionada. E é um lugar que é o paraíso dos automeios, onde existem muitos mecânicos. E o Ine logo fica, meu Deus, Rush Valley, eu preciso visitar o lugar, preciso visitar o lugar. Em meio a isso, o Ed é roubado por uma ladra, que possui pernas de automeio, que rouba o relógio, que é o símbolo dele de alquimista. E aí ele passa uma edição inteira indo atrás dela para recuperar esse relógio. O feito em si não é tão interessante para a história, embora sirva para trazer um pouco de ação o, para a edição. No entanto, o que é importante mesmo é que ela promete levar o grupo para um mestre em automeio que vive isolado, não gosta de receber visitas e tudo mais. E esse mestre, ele realmente é um cara muito bom no automeio, um cara sisudo, ranzinza, que não quer aceitar o Winnie como aprendiz e tudo mais. Mas o mais importante é que a esposa dele não, a nora dele, está grávida. E em meio a uma tempestade que impede dos médicos conseguirem chegar naquela região remota, ela começa a entrar em trabalho de parto. Trabalho este que os irmãos Elric, embora não cheguem a fazer o trabalho de parto, eles ajudam e ficam sempre por perto. E isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento dos personagens, porque eles sempre lidaram com morte e a tentativa de criação de vida, mas nunca tinham tido contato com uma vida sendo criada naturalmente. E pode parecer que não, mas esse é um detalhe, é uma ocorrência que é importante para o crescimento dos personagens, essas novas descobertas que ele tem, essa nova forma de encarar a vida e de como a vida surge naturalmente sem precisar da intervenção da alquimia. E eles dois ficam assustados com os acontecimentos, mas maravilhados com o que está a acontecer e tentando ajudar, mas não conseguindo, no fim das contas precisam ficar só de escanteio. E eles ficam muito felizes com a ocorrência, torcem bastante pelo nascimento e ficam muito, como posso dizer, nossa, a alquimia não consegue criar isso é muito maior que a alquimia. E isso acaba sendo um ponto muito importante para a obra, e sendo, eu diria que um dos melhores momentos dessa edição. E um tipo de edição que outras histórias talvez não mostrassem, porque é um momento delicado, um momento de fragilidade não só dos personagens, mas de todos os envolvidos, mas que contribui muito para o desenvolvimento e o progresso dele em busca dos próprios corpos que eles perderam tentando ressuscitar a mãe de uma forma antinatural. E após isso, a aventura continua com os irmãos Elric. Eles não estavam indo para a cidade do leste, não, estavam indo para Dublif e encontrar a mestra deles, Izumi Curtis, que também mostra para eles uma nova abordagem sobre a alquimia. Ela não usa alquimia para qualquer coisa. Ela conserta brinquedos das crianças, é, usando armengues mesmo. A rodinha quebrou, bora pegar isso aqui e botar no lugar, em vez de usar alquimia, para não desperdiçar o uso da alquimia como se fosse algo que não é para ser usado em coisas tão mundanas, que o alquimista deve usar para ajudar as pessoas, mas não de forma a usar a alquimia de forma leviana. E em meio a isso, uma garotinha, ela traz um gatinho que morreu, e a Izumi Curtis olha para ela, explica que o gato não é um objeto, o gato é um ser vivo, que ele possui uma vida e que ela não tem como voltar. E os irmãos Eric tudo presenciando isso. Então eles novamente primeiro tendo contato com a vida e depois tendo contato com uma morte que não pode ser revertida. E ainda trazendo toda a carga emocional de ser uma morte que importava para uma garotinha. E claro que houve mortes mais significativas no mangá, mas isso ter vindo logo depois deles presenciarem o nascimento, fala muito sobre o desenvolvimento que eles estão passando e também sobre a própria professora deles, Umi Curtis, que percebe que eles não estão naturais, que Ed agora está usando automeio, que a armadura do Al está vazia, e pede para saber tudo o que aconteceu.
brigando com eles no processo, tipo, pô, como é que vocês podem fazer isso, alquimia humana e coisa e tal. E após isso tem um flashback, indo pro passado, mostrando quando Al e Edward ainda eram bem crianças, a mãe dele já havia morrido, e eles ainda estavam aprendendo alquimias autodidatas, e eles conhecem Izumi Curtis e decidem pedir para ela treiná-los. Ou seja, esse aqui é um volume que traz bastante coisa, traz bastante informação, inclusive, é, basicamente isso. E vai mostrando o início desse treinamento deles, como eles vieram conhecer como Izumi Curtis, vai mostrando porque Izumi Curtis está sempre meio adoentada. E uma coisa muito importante é que ela pergunta para eles, para o Edward, você viu aquilo? Aí o Edward, tipo, caralho, aquilo o quê? Você viu, não foi? Aí sim, eu vi. Então é isso. Eis o segredo por trás do gênio que conseguiu tirar a licença federal na cidade. E aí fica a questão, já começa a introduzir aquele conceito da verdade que existe por trás da porta, que os alquimistas podem conseguir abrir quando tentam realizar a alquimia humana, e que isso traz uma nova compreensão sobre o mundo. E aos poucos vai se revelando um pouco mais sobre os segredos da alquimia e dos praticantes nela envolvidos. Esse aqui foi um volume muito bom. Eu acho que não foi tão bom quanto o quarto, mas manteve uma qualidade tipo crescente. Não regrediu em qualidade pro volume 3 e 2, que eu encontrei algumas críticas, e tampouco para um em que eu realmente não gostei tanto e vi defeitos bastantes. Mas esse aqui foi uma boa história para a saga dos irmãos Elric. E é muito legal que, tipo, o mangá não é só combate, não é só porrada, como muitos mangás shonen por aí, mas os conflitos eles são parte minoria deles e normalmente acontecem de forma significativa. Outras não, como por exemplo a perseguição contra a Ladra lá. E o resto todo foi conversa, foi tensão, foi desenvolvimento de personagem, encontrar a professora, descobrir novas coisas, esmiuçar novos termos e tudo mais. Então realmente apesar das minhas críticas iniciais, eu estou gostando muito da forma como a Arakawa conduz a história, o ritmo que ela coloca na história, e como sempre ela é muito boa em misturar momentos de tensão com momentos de comédia, de um jeito que eu gosto e consigo não só aturar, mas realmente me divertir, o que não é comum com eu lendo mangás que tem esses momentos bestalhões. Mas eu vou ficando por aqui, e no próximo vídeo voltarei com o primeiro volume de Viúva Negra na fase totalmente nova Marvel, se não me engano. E é isso, e até a próxima.